paz do Senhor, igreja? Estão acordados? Amém? Ou já estão dormindo? Não é tempo de dormir, é tempo de acordar. É tempo de nós nos colocarmos de pé. É tempo de nós nos posicionarmos diante de Deus. É tempo de nós realmente cumprirmos aquilo que o profeta Joel disse que aconteceria comigo, com você, que seria derramado sobre nós o quê? O Espírito Santo. Deus, que o Espírito Santo será derramado sobre vocês. Aquilo que em Atos a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo vem sobre nós para nos encher de poder, de virtude. Para onde nós formos, Deus, confins da terra, nós possamos testemunhar e glorificar e mostrar a glória de Deus através da pessoa do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Quão bom é a gente poder ver testemunhos como este, que Deus, Ele é fiel. Deus é fiel, Luz. Deus, Ele é fiel. Se Ele prometeu que estaria conosco, comigo e com você todos os dias, nós não podemos duvidar disso. Nós não podemos jamais ter uma sombra sequer de dúvida disso. Porque se Ele disse que estaria comigo e com você, Ele está comigo com você. Ele está comigo com você. É quando nós olhamos para a palavra de Deus, é quando nós olhamos para os mandamentos de Deus e nós obedecemos a palavra de Deus. É quando nós olhamos para os mandamentos que Deus deixou. Não foi o mesmo que aconteceu com um homem chamado Saul, aquele que era rei sobre Israel, aquele que Deus havia colocado como rei sobre o povo de Israel, o primeiro rei da nação de Israel. Se eu não me engano, capítulo 13 de 1 Samuel vai falar de uma história quando o povo volta de uma batalha vencedora, como sempre. Diz que o profeta Samuel disse para o rei: olha, rei, espere até eu chegar. Espere 7 dias até eu chegar. E assim que eu chegar, nós vamos oferecer sacrifícios, holocaustos a Deus, por aquilo que Deus fez por nós. E diz a palavra que o rei Saul, quando ele viu que os dias foram se passando, o profeta não chegava, e o povo ia se dispersando. Saul então o que ele fez? Ele foi e chamou o sacerdote e mandou trazer os utensílios do holocausto. Diz que foram trazidos perante o rei e diz que ele ofereceu sacrifícios a Deus. Mas esse não era o papel, esse não era a função do rei, mas sim do profeta, sendo o profeta Samuel. E quando diz que depois do 7º dia, quando Samuel chega, Samuel já sabia. E pergunta para o rei: o que fizeste? O que você fez? O que você fez? Você desprezou os mandamentos. Você desobedeceu uma ordem de Deus. E por causa da sua desobediência, Deus já está procurando um novo rei, um homem segundo o coração de Deus, para colocar no seu lugar. Nós vamos parar por aí no capítulo 15, se eu não me engano. Diz que 16, diz que Saul mais uma vez foi para a batalha, e Deus dá uma ordem: traz o rei dos amalequitas e mata todo mundo, rei, criança, tudo, mata tudo. E diz que o rei foi e poupou a vida do rei dos amalequitas, poupou o melhor que o povo de Amaleque tinha. Mais uma vez Saul desobedeceu uma ordem de Deus. E mais uma vez o profeta se levanta, enviado por Deus, diz: olha, Saul, mais uma vez você desobedeceu a ordem de Deus, e rasgado está o seu reino diante de Deus. Está rasgado o teu reino. Eis que Deus já escolheu um novo rei
para estar no seu lugar. Mas aí Saul, ele não queria se importar com aquilo que estava por acontecer. O que ele estava se importando realmente era o que as pessoas iriam ver, iriam olhar, iriam pensar dele. Ele estava mais preocupado com o que as pessoas julgassem dele. Queridos, muitas vezes nós estamos preocupados demais com aquilo que as pessoas vão dizer de nós. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, Romanos 5,5 diz que o Espírito Santo de Deus já derramou sobre nós o seu amor. Foi derramado sobre cada um de nós através do seu Espírito. Mas nós muitas vezes não damos importância ao Espírito Santo, que é a pessoa mais importante, e damos importância às pessoas que estão ao nosso redor, o que elas vão pensar de nós, o que elas vão dizer de nós. O que isso aí é crente? O que isso aí é filho de Deus? O que essa daí vai na igreja? Nós nos preocupamos muito mais em aquilo que as pessoas vão julgar de nós, em o que aquelas pessoas vão pensar de nós. Mas se nós dermos ouvidos à voz de Deus, se nós dermos ouvidos àquilo que Deus tem ordenado para cada um de nós, saiba de uma coisa, queridos, nós seremos prósperos diante de Deus. Deus, Ele é um Deus que é um Deus apaixonado por mim e por você. Deus, Ele é um Deus que se apaixonou por mim e por você. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos ver isso, que Deus, Ele é um Deus apaixonado pela sua criação, por aquilo que Ele criou. Deus, Ele é apaixonado pela sua igreja. Deus, Ele é apaixonado pela sua criação, pela sua obra, que somos nós, que somos eu e você. Mas o Senhor, acima de tudo, Ele tem paixão pelo nome dEle. Ele tem paixão pelo nome dEle, paixão por sua glória, acima de todas as coisas. Deus, Ele tem paixão pelo seu próprio ser. Ele tem. E a paixão de Deus por sua glória, ela é grande. Ela é grande, muito grande. Porque não existe nada e ninguém que se compare a Ele mesmo, que se compare a Deus, que se compare à pessoa do Espírito Santo. Existem aqueles que talvez vão dizer que Deus, ou o Deus dos cristãos, Ele é um Deus vaidoso. Ele talvez é um Deus orgulhoso. Ele é um Deus que quer a glória somente para Ele. Ele é um Deus que quer que as pessoas somente o adorem. Mas se nós pararmos para pensar, a palavra de Deus diz que Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide a sua glória com ninguém. E não permite que a sua criação renda glória a qualquer outra coisa, a não ser a Deus, a não ser a Ele. Mas por que isso? Ora, porque Deus, Ele é ciente que não existe nada e ninguém que possa estar acima dEle. Não existe nada e ninguém que possa se comparar a Ele, que possa se comparar a Deus, que possa se comparar ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Não há ninguém que possa ser comparado a esse Deus. Não há ninguém que possa ser comparado à Santíssima Trindade. Não há. Deus, Ele é ciente de quem Ele é. Deus, Ele sabe quem Ele é. E porque render glória é reconhecer o poder de Deus, é reconhecer o caráter máximo de Deus. Porque render glória a Deus é reconhecer o caráter mais elevado existente na face da terra. E quando Deus, Ele exige que se rendam glória somente a Ele, quando Deus, Ele exige que
Ele não divide a sua glória com ninguém, quando Ele ordena que todos o adorem, todos se prostrem diante dEle, é porque Ele sabe quem Ele é, Ele sabe de onde Ele veio, Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós podemos ver que Deus, Ele é um Deus tão poderoso, Ele não divide, e nunca e jamais dividirá a sua glória com ninguém, com qualquer outro ser. Ele não vai dividir. Não é porque Ele é um Deus orgulhoso, não é porque Ele é um Deus que quer somente adoração a Ele, não, porque Ele sabe quem Ele é, e Deus, Ele sendo um Deus que está acima de tudo e de todos, não faz dele um Deus vaidoso, não faz dele um Deus orgulhoso, mas faz dele um Deus de bondade, mas faz dele um Deus de justiça, mas faz dele um Deus de verdade. E sendo Deus, então, um Deus mais sublime que existe, nada mais que possa se comparar a Ele. Então nada mais justo que a adoração, que a exaltação seja somente para Ele, que a devoção seja somente para Ele, que a nossa paixão seja somente para Ele. Nada mais justo. E todas as vezes que nós nos mergulhamos em Deus, todas as vezes que nós queremos ir mais além de Deus, queremos mais de Deus, queremos experimentar mais de Deus, queremos ser enchidos mais de Deus, nós seremos enchidos da sua presença, nós seremos enchidos com o teu Espírito Santo, nós seremos enchidos com a presença de Deus. E a paixão é um negócio muito poderoso, é algo muito poderoso. Quando nós olhamos para a humanidade, quando nós olhamos para a história da humanidade, nós podemos ver que a humanidade, ela teve o seu curso transformado, teve o seu curso mudado através da paixão de um homem, Jesus Cristo. Através da paixão de Jesus Cristo, que foi por mim e por você, por mim e por você. E quando nós olhamos para o mundo hoje, nós podemos ver constantemente transformações por pessoas cheias de paixão de Deus, cheias do Espírito Santo de Deus. Eu não sei quantos aqui já teve oportunidade, talvez você não assiste muito televisão japonesa, ou talvez você assiste, apesar de não entender muito, mas existem alguns programas muito interessantes. Eu creio que você já deve ter visto esses programas de japoneses que saem do Japão, vão morar em outros países, que vão morar em outras nações, e eles vão atrás dessas pessoas para saber como elas vivem, para saber o que elas fazem, para saber como é que é o cotidiano, como é que é a vida fora do Japão, como é que é a realidade do lugar onde elas vivem. E algum tempo atrás eu assisti algo interessante, que mostrou a vida de um homem, de um jovem ainda, o país agora não me lembro, mas era um país pobre. Ele foi para esse país como voluntário. E ele chegando nesse país, ele viu que a realidade daquele país era totalmente diferente do que havia imaginado ou contado para ele. Totalmente diferente. Ele chegou lá e viu uma miséria terrível.
E quando ele foi como voluntário, não era exatamente aquilo que ele foi levado a fazer. Porque quando ele chegou ali, ele viu uma realidade tão ruim para a vida de um ser humano, que ele decidiu fazer algo. Ele decidiu fazer algo. Ele começou a contar que ele tinha algumas coisas aqui no Japão e vendeu tudo. E com o dinheiro que ele ajuntou, ele fez tipo uma vila, cercou toda essa vila, porque é um país pobre, é um país de muita violência também. E ele fez uma vila, e dentro dessa vila ele abriga crianças, homens, abriga mulheres que não têm condições nenhuma, que não têm casa para morar, que não existe um lar, que não tem um pai, que não tem uma mãe, que são órfãos. E não foi dito que ele é uma pessoa cristã. Porque o mundo aí fora, talvez muitas vezes nós olhamos para o mundo e acabamos julgando o mundo. Nós olhamos para as pessoas e olhamos para as pessoas tipo assim: você não tem Deus, então você não tem um coração. Você não tem Deus, então você é uma pessoa que as suas atitudes são más. Mas se nós olharmos, queridos, ao redor do mundo, nós podemos ver tantas pessoas que ainda não tendo o Espírito Santo de Deus, ainda assim fazem muitas coisas, e talvez muitos de nós, até como eu, tenham feito nada. Nós que temos o Espírito Santo de Deus, não temos feito nada. E por que muitas vezes nós não temos feito nada? Porque talvez o Espírito Santo ele tenha se apagado. Nós temos deixado o Espírito Santo de lado. Nós temos apagado o Espírito Santo e deixado ele no cantinho. Aquela paixão pelo Espírito Santo nós temos esfriado. Mas Deus diz que Ele nos revestiria com poder quando fosse derramado sobre nós o Espírito Santo. Mas por que então que nós, quando nós olhamos para a igreja, quando eu falo igreja, não é somente a igreja aqui local, mas quando nós olhamos para a igreja, nós podemos ver uma igreja que talvez as suas atitudes tenham sido tão contrárias àquilo que Deus disse que seria, aquilo que Deus disse que uma pessoa cheia do Espírito Santo realizaria. Quando nós deixamos o nosso amor, quando nós deixamos a nossa paixão pelo Espírito Santo se apagar, quando nós deixamos que a chama do nosso coração pelo Espírito Santo venha se apagar, nós acabamos deixando ele de lado. O deixar de estar apaixonado é diferente, como diz o mundo, não é algo natural, não é a maneira de como as coisas devem funcionar, porque o mundo vai dizer que a paixão passa, e sim, a paixão realmente passa, as paixões do mundo passam, é isso que diz a palavra, mas existe uma outra paixão, que Deus diz que pode e deve durar para sempre, e foi por causa dessa paixão, por causa de terem abandonado o amor que tinham no começo, foi porque a paixão que não deveria ter passado, passou. Quero convidar você a abrir, melhor, vai estar sendo projetado aí, Apocalipse 2, 1 a 7. Apocalipse 2, 1 a 7.
seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, nome do Senhor, e não tem desfalecido. Contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. E se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as coisas dos nicolaítas, as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Quando nós olhamos para Apocalipse, nós olhamos de uma forma diferente. É verdade ou não? Quando nós abrimos a palavra do Senhor em Apocalipse, muitos olham esse livro de uma forma diferente. Eu andei perguntando aí a algumas pessoas, meus irmãos, qual é a primeira coisa que vem à mente, né? Que vem, primeira coisa assim, que quando fala o livro de Apocalipse, o que vem à sua mente? Uns disseram final da terra, fim dos tempos. Outros disseram que vem alerta. Outros disseram que é o arrebatamento, que é o juízo final. Outros disseram que é o livro do temor. Apocalipse é temor. É a volta de Jesus, que eu vou subir. Que existe um lago de fogo. Que existe o número da besta. Embora o livro de Apocalipse possa ter uma relação com tudo isso, todas essas coisas que os irmãos falaram, elas estão muito longe do centro do livro de Apocalipse, muito longe. Porque quando nós olhamos o livro de Apocalipse, nós vamos perceber ali no Apocalipse capítulo 1, verso de número 1, diz o seguinte: que é a revelação de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo. O tema central não é o fim do mundo, não é o lago de fogo, não é muito menos o número da besta, né? O livro de Apocalipse não foi escrito para gerar medo nas pessoas, mas para trazer uma mensagem de esperança. Trazer uma mensagem de esperança. Por quê? Porque o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. O que diz aí Apocalipse 1:1, revelação de Jesus Cristo. Quando nós olhamos aqui em Apocalipse 1:1, diz que revelação de Jesus Cristo. E aqui nós podemos ver que existe uma preposição, esse de, né? Existe uma preposição de Jesus Cristo. Mas em que sentido seria esse de Jesus Cristo? Será que seria no sentido de ser o autor da revelação? Ou será que seria no sentido de ser acerca de Jesus Cristo?
sobre Jesus Cristo? A resposta é... A resposta é ambos os sentidos. Ambos os sentidos. É uma revelação que começa em Jesus. É uma revelação que começa em Jesus, que tem Ele como seu autor. Que é a revelação que fala sobre Jesus Cristo, acerca de Jesus Cristo. É Jesus Cristo se revelando. Quando nós olhamos para a Bíblia, o tema central da Bíblia é Jesus Cristo. Não existe outro tema a não ser Jesus Cristo. É Deus se revelando, é Jesus Cristo se revelando ao homem. É Deus se revelando. É a revelação de Jesus Cristo. E Jesus tem algo a revelar a todos aqueles que talvez abandonaram a chama do Espírito Santo, o amor pelo Espírito Santo, amor que tinham por Ele no princípio. Esfriou, se apagou. É isso que diz aí Apocalipse 2. Olha, quando eu olho para vocês, eu vejo muitas coisas boas. Muitas coisas boas. Mas porém eu tenho algo. Uma coisa eu tenho contra vocês. Contra vocês. Vocês deixaram esfriar. Esfriar. Primeiro amor. Primeira caridade. Vocês deixaram esfriar. Quando nós olhamos para o texto cita uma cidade chamada Éfeso. Cidade chamada Éfeso. Acho que tem um mapa aí para você se situar. Éfeso, né? Éfeso ficava situado na Turquia. Éfeso era uma cidade, naqueles tempos, uma cidade muito grande. Muito grande. Era uma cidade portuária, como nós podemos ver no mapa, que está ali, beirando o mar. Era uma cidade, e sendo uma cidade portuária, era uma cidade bastante próspera, bastante movimentada, porque existia um porto ali. E a população, tudo isso está no Wikipedia, tá? Se for procurar lá, você vai encontrar lá no Wikipedia. E a população daquela época gerava em torno de 250 mil habitantes. 250 mil habitantes na época. Então nós podemos ver que era uma cidade grande para a época, né? Situada ali na Ásia Menor, que é na atual Turquia hoje. Turquia, né? E quando nós olhamos para Éfeso, foi também em Éfeso que construíram um templo. Um templo. Está vendo esse templo aí? Não sei se dá para você enxergar. Está dando para enxergar? Foi construído um templo. Aliás, não era um templo qualquer. Um mega templo. Era um templo tão magnífico. Era um templo luxuoso. Que diz que esse templo ele foi construído em homenagem a Diana ou Artemis, que se adorava, era a deusa da fertilidade, né? E esse templo foi construído ali em Éfeso, e na época era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Da época antiga. Eram mais de 120 colunas, né, de mármore, mais de 20 metros de altura. Então era uma obra magnífica da época. E tudo isso estava situado em Éfeso, nessa cidade chamada Éfeso. Mas hoje o que restou dessa cidade, apenas uma, não sei se é metade, mas então, tentou ficar de pé ali uma coluna, né? Esse templo ele foi destruído. Algum tempo depois foi destruído e o que restou foi apenas essa coluna.
coluna. E além do templo, a cidade também tinha um grande teatro. Um grande teatro. Para cerca de 25 mil pessoas. Existiam ali piscinas públicas, uma mega biblioteca. Enfim, Éfeso era uma grande cidade. Uma mega cidade. Isso aí era o teatro. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos ver que Éfeso, ela é citada várias vezes. Quando nós lemos a palavra de Deus, você que já teve essa oportunidade, nós podemos ver Éfeso em várias passagens sendo citada. Não foi à toa que o apóstolo Paulo, ele visitou a Éfeso, né? Ele visitou, mas também permaneceu em Éfeso por um bom tempo. Ele permaneceu por um bom tempo proclamando o Evangelho, fazendo discípulos ali. E entre todas as cidades, entre todas as suas viagens missionárias, foi ali que ele ficou mais tempo, em Éfeso, né? E a pregação de Paulo ali foi tão próspera que não demorou muito tempo. Não demorou muito tempo para que a igreja em Éfeso se tornasse a mais importante, a mais influente do mundo antigo, da época, né? E como era a igreja de Éfeso? Como era a igreja de Éfeso? Você já ouviu falar Éfeso várias vezes, mas como era a igreja de Éfeso? Quando nós abrimos a palavra de Deus em Atos, capítulo de número 19, Atos 19, nós podemos ver que ali havia um povo que temia a Deus. Essa era a igreja de Éfeso. Havia ali um povo que temia a Deus, tinha o temor de Deus. Atos 19 vai nos contar o episódio quando a igreja queimou os seus livros, quando reuniu, né, os seus livros que eram da prática de ocultismo, né, e não era pouca coisa, um dinheiro. Diz lá que dava 50 mil valor, 50 mil dracmas. Atos 19. Não era pouca coisa, era muita coisa. Foi também em Éfeso onde os irmãos experimentaram muitos milagres, onde a igreja experimentou muitos milagres. Para se ter uma ideia, foi ali onde os lenços e os aventais de Paulo curavam os enfermos, expulsavam os demônios. Foi em Éfeso também que um caso ficou muito famoso, aonde os 7 filhos de Sevas, como você quiser, um dos sacerdotes judeus, né? Os seus meninos foram tentar expulsar um demônio em nome de Jesus de Paulo. Foram tentar expulsar um demônio de um homem, de uma pessoa, né? Diz a palavra que eles tomaram uma tremenda surra. Apanharam feio que tiveram que sair correndo sem as suas roupas. Está tudo na Bíblia. Tudo isso em Éfeso. E por final foi em Éfeso aonde houve um grande tumulto. Porque a adoração a Diana, a deusa, né, da fertilidade, movimentava, sustentava um grande comércio financeiro, querendo ou não, dentro da cidade de Éfeso. Movimentava uma grande economia financeiramente. E diz que as pessoas passaram a perder o seu ganha-pão. Passaram a perder aquilo que elas ganhavam através de Diana. Por quê? Porque a igreja começou a crescer ali. Porque a igreja começou a trazer a libertação naquele lugar. E houve uma grande revolta. Diz a palavra que houve uma grande revolta. Os que dependiam do comércio envolvendo Diana provocaram esse tumulto, essa revolta. E depois dessa revolta, o apóstolo Paulo decidiu que era tempo então dele partir.
partir, né? E partiu deixando a igreja nas mãos de quem? Deixou nas mãos de quem? Nas mãos de quem? Mas quem era a liderança que ficou em Éfeso quando Paulo partiu? Nas mãos de quem o apóstolo Paulo deixaria a igreja que era referência, que era importante, que estava fazendo grandes coisas, grandes sinais naquele lugar? Ele deixou nas mãos de Timóteo, seu filho na fé. Deixou na mão de Priscila, de Áquila, que eram seus cooperadores. E deixou também na mão do apóstolo João, o apóstolo do amor, conhecido como o apóstolo do amor. Então, quando nós olhamos para a igreja de Éfeso, nós podemos ver que ela não ficou jogada. Não ficou jogada. Não ficou ali de qualquer maneira. Ficou nas mãos de Timóteo, filho na fé de Paulo, de Priscila, de Áquila e de João, o apóstolo. E talvez por isso, ou talvez não seja por isso, à toa também, que quando o apóstolo Paulo, em anos posteriores, ele escreveu, né, a carta aos Efésios, né, carta aos Efésios, que diz que mencionou que a igreja de Éfeso, ela era famosa por duas razões. Por duas razões a igreja de Éfeso, ela era famosa. Duas razões. A primeira delas era porque, talvez, não sei, o apóstolo do amor, estando ali, que era João, não seria fácil, não seria difícil entender, melhor dizendo, não seria difícil entender o porquê a igreja era conhecida como igreja que tinha amor. Amor. Uma igreja que tinha amor. Quando nós olhamos para a carta de Efésios, nós podemos ver exatamente isso. Paulo escreve que a sua fé em Cristo Jesus era conhecido por sua fé em Cristo Jesus e conhecida por seu amor, por ser uma igreja amorosa, mas talvez seja apenas coincidência o apóstolo do amor estar ali naquela igreja, ou não, mas o apóstolo do amor também era o pastor daquela igreja. João também ele era o pastor daquela igreja. Os irmãos em Éfeso eram conhecidos pelo amor. Está na carta de Efésios, capítulo 1. Conhecido pelo amor. Mas amor que um dia haveria de se esfriar. Que haveria de abandonar. Apocalipse 2, verso 2, 3 e 6 diz: eu conheço as suas obras, eu conheço o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, o nome do Senhor. E vocês não têm desfalecido, vocês não têm desanimado. Verso 6. Mas há uma coisa a seu favor. Vocês odeiam a prática dos nicolaítas, como eu também as odeio. Fui pesquisar o que é nicolaítas, não encontrei muita coisa. Eu não vou arriscar dizer o que é, mas alguma coisa que dizia lá é que eram práticas de heresias, práticas heréticas que eles realizavam na época. Não vou dizer se é isso ou não, mas diz que eles
reprovavam as práticas dos nicolaítas, daquele povo, como Deus também as odiava. Então aquilo que eles faziam não era uma coisa boa, não era algo bom. E aqui a gente percebe que a igreja de Éfeso no tempo de Apocalipse era uma igreja bastante ativa, né? Esses versículos diz isso. É uma igreja bastante ativa, é cheia de programas, cheia de atividades, cheia de ministérios, cheios de conferências, cheias de coisas para fazer. Era uma igreja que não tinha problema com trabalho, não tinha problema com trabalho algum, não havia problema. Eles trabalhavam arduamente, o negócio deles era trabalhar, trabalhar e trabalhar. Era servir, servir e servir. Esse era o negócio da igreja de Éfeso. São os versículos que nós acabamos de ler. Vocês não têm desfalecido, vocês não têm desanimado. Eu tenho reconhecido o seu duro trabalho. Mesmo em meio aos sofrimentos causados pelo testemunho do meu nome, diz o Senhor, vocês têm permanecido, vocês não têm desfalecido. Eles sofriam por causa de Jesus. Eles pregavam no frio por causa de Jesus. Para eles não tinha um tempo ruim. Eles enfrentavam qualquer situação para falar de Jesus. Eles não eram moles. Não eram moles. Eles eram fortes. Eles eram fortes. Além de tudo isso, eles não toleravam, diz a palavra, gente ruim, pessoas más. Não toleravam os falsos ensinamentos, as práticas de heresia, as práticas heréticas. Não toleravam os falsos apóstolos, profetas. Eles não toleravam as práticas pagãs. Mas de uma forma talvez superficial. A igreja em Éfeso parecia estar muito bem. Quando nós lemos esses versículos, você diz, uau! Quem não queria fazer parte de uma igreja como essa? Uma igreja que não desanimava nunca. Sempre ali na ativa, sempre nas suas atividades. Qualquer um de nós estaríamos prontos para honrar um povo desse. É ou não é? Qualquer um de nós estaríamos prontos e gostaríamos de fazer parte de um povo desse. Um povo trabalhador, um povo servo, estudioso, um povo que defendia a sua fé, um povo que sofria pela fé sem desfalecer, sem desfalecer. Mas como é possível existir algo de errado com esse povo? Como é possível? Uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo, discipulada por ele próprio por um bom tempo, e mesmo depois que ele partiu, diz que ele acompanhava a igreja através de cartas que ele mesmo escrevia. Como é que poderia haver algo de ruim com uma igreja como essa, que tinha como o pastor Timóteo, João, operadores Priscila, Áquila? Como poderia haver algo de errado? Como pode haver algo de errado? Mas apesar de todas as aparências, apesar de todos os seus fundadores, apesar de todos os personagens envolvidos no cuidado da igreja, apesar de tudo isso, apesar dos muitos sinais e maravilhas que eles realizavam, apesar de terem começado muito bem,
também. Havia algo de errado. Algo de errado. Como nós lemos aí, eles haviam abandonado. Eles haviam deixado. Eles tinham deixado o amor que no princípio era tão forte. A paixão que no princípio era tão forte não existia mais. Não havia mais. Aquele fogo que existia estava se apagando. Estava se apagando. Apesar de um bom começo, apesar de um começo maravilhoso, talvez foram dando concessões aqui, dando legalidades ali, abrindo mão aqui, abrindo mão ali, permitindo algo aqui. Com o tempo, o pecado já não era tão ruim assim. O pecado não era tão feio assim. É de pouco em pouco. É de pouco em pouco. É de pouco em pouco. Que perigo. Que perigo quando nós olhamos para essa carta de Jesus. Nós olhamos para essa carta à igreja de Éfeso. Perigo que nós corremos de ser uma igreja com muito conteúdo, mas sem paixão, sem amor. Sem a presença do Espírito Santo. Onde nós fazemos as coisas somente por fazer, porque foi imposto. Ser uma igreja que não tolera a heresia, mas sem ter amor pelo herético. Que perigo que nós corremos quando nós olhamos para a igreja. Que perigo que nós corremos de ser uma igreja que odeia qualquer tipo de prática pecaminosa. Sem deixar de odiar aqueles que praticam o pecado. Estão conseguindo entender? Essa era a realidade da igreja de Éfeso. Essa era a realidade da igreja. O perigo é que nós podemos gerar muitas coisas. Nós podemos gerar lazer, nós podemos gerar entretenimento, nós podemos gerar muitas coisas, mas nós não geramos o amor, nós não geramos a paixão, nós não geramos aquilo que a palavra do Senhor diz que nós precisamos gerar, que são os frutos do Espírito. Porque quando nós olhamos para o livro de Gálatas, capítulo 5, nós podemos ver exatamente isso, a partir do verso 16. Diz lá que as obras da carne são, não é assim que está escrito? As obras da carne são, uma lista enorme, enorme. Mas quando nós olhamos para o fruto do Espírito, diz lá que o fruto do Espírito tem que ter.
como um fruto. É como um fruto, é como fugiu o nome. É como uma laranja. Isso, laranja. Que tem vários gomos. Assim são os frutos do Espírito. E são 9. É como uma laranja, cada gomo. Temos que gerar um fruto. O fruto do Espírito. Esse é o perigo que nós corremos. Esse é o perigo que a igreja, quando eu falo igreja, entendo a igreja, corre. Esse é o perigo. Esse é o perigo. O destino de uma igreja que não gera isso, que não gera o amor, que não gera a paixão, que não gera os frutos do Espírito. O destino dela é somente uma. Somente uma. É o destino da igreja de Éfeso, que veio a sucumbir, que veio a morrer, que veio a ficar somente em ruínas. 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 Mas o desejo de Deus para mim e para você hoje não é que nós não é que tenhamos um final como esse. O desejo de Deus para nós hoje é que através do Espírito Santo que em nós habita, é que possamos olhar para a palavra de Deus e dizer: Deus, não, a minha história não pode ser assim. Eu quero gerar dentro de mim, que eu possa gerar dentro de mim, Senhor, aquilo que teu Espírito deseja fazer. Porque quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, quando nós somos conduzidos por Deus, que em nós habita, quando nós somos levados pelo Espírito Santo, nós podemos contemplar coisas grandes, nós podemos contemplar coisas que muitas vezes nós nunca experimentamos. Talvez eu e você, nós já tivemos experiências maravilhosas com o Espírito Santo. O Espírito Santo. Mas hoje as nossas experiências talvez não existam mais. Não existam mais. Porque tem se apagado. Tem se sucumbido. Temos dado lugar a outras coisas. Temos dado lugar às obras da carne, ao invés de darmos lugar ao fruto do Espírito. Mas que nessa noite eu e você hoje possamos dizer: Deus, eis-me aqui, eis-me aqui. Que eu como igreja não possa ter um fim como esse. Um fim como esse. De morte. De morte. Eu quero orar por você nessa noite. Quero orar com você nesse momento. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. E arrepende-te. E pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal. Se não se arrependeres. Se não se arrependeres. Lembra-te de onde você apagou a chama do Espírito. Lembra-te de onde você esfriou o seu amor pelo Espírito Santo. Lembra-te
da onde você deixou. Que as obras da carne fossem maior que as obras ou os frutos do Espírito. Lembra-te, Deus, como sempre, Pai, diante da Tua palavra,